Era uma vez um homem que nunca soube viver longe do desporto. Nasceu e cresceu em Rio Maior, mas o amor pela atividade desportiva foi-o vir para Lisboa para se licenciar em Educação Física. Foi atleta de várias modalidades tão distintas como o handball, a ginástica, o xadrez e o atletismo. Esteve muito perto de seguir a carreira de treinador ligado ao handball, mas uma mudança profissional fê-lo regressar à sua cidade natal para assumir outras funções. Já foi atleta, já foi treinador, já foi dirigente, já fez um pouco de tudo no que ao desporto diz respeito. O pádel só entra na sua vida bem mais tarde e se calhar quando não contava que acontecesse. E hoje não vive sem ele. Hoje, no Era uma vez no Paddle, temos o gosto de ter connosco Luís Deus. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. É um gosto estar convosco também. Muito obrigado. Muito obrigado por ter então, aceitado estar aqui connosco a falarmos um bocadinho sobre quem é o Luís e este trajeto. Luís que não nasceu numa grande cidade, nasceu em Rio Maior, numa cidade que agora tem uma presença importante no desporto, mas na altura não era assim. De onde é que vem esse gosto pela atividade desportiva? Reitero os meus agradecimentos, antes a ti por lisonjear o convite. Obviamente não sou uma personagem do desporto, óbvio também para ser pai do Miguel e do Nuno, não é? Mas pronto, eu sou de Nova Iorque, que hoje em dia é uma cidade que aposta muito fortemente no desporto, uma aposta estratégica desde particularmente da década de 90, onde eu também tive alguma participação, como já foi referido, vou explicar, mas eu sou fruto de uma geração que viveu o 25 de Abril, ali com cerca de 10 anos, e nessa altura houve um grande desenvolvimento desportivo, associativo, e o Rio Maior não foi imune a isso, uma série de estruturas, através da Casa do Povo do Maior, e depois o CADEC, que foi uma estrutura que criaram, mas em que nós tivemos acesso a muita prática desportiva. Na verdade, eu, na minha infância, fiz os desportos praticamente todos, porque era essa a lógica, era o bocadinho a lógica do desporto para todos, e efetivamente estive nessas modalidades todas, no hóquei, no atletismo, no futebol, no judo, no handball, no xadrez, por influência do meu irmão também, mas fiz praticamente tudo. Portanto, o Maior, nessa altura, teve um grande desenvolvimento desportivo em termos da população mais jovem. Eu obviamente, participei nesse momento, sempre tive esse gosto. De todas as modalidades, reparei que quer praticou modalidades individuais, quer modalidades coletivas, ali a questão do xadrez, já disse que foi ali por influência do seu irmão, Sim. mas curiosamente, e já falámos sobre isso em off, foi o filiado número 3 da Eu acho que Federação eu Portuguesa fui de e acho que ainda Xadrez. sou, porque ainda eu tenho esse cartão, e eu acho que é esse momento do desporto também em Rio Maior, mas também nacional, em que foram criadas algumas das federações, e eu na altura, nas múltiplas atividades que fazia, também jogava xadrez no então Clube Rimoeirense. E creio que foi quando foi criada a federação, e foi criada a federação, creio que o número um da Federação Portuguesa de Xadrez foi atribuído ao então presidente, e depois Rio Maior era onde havia os dois atletas, os dois xadrezistas mais jovens, que era um outro jovem que era mais novo que ele ainda, e foi o número 2, e eu fiquei o número 3, e ainda tenho esse cartão, portanto, E chegou curiosamente a sou. competir em xadrez. Sim, eu jogava lá. Depois, na altura, havia coisas curiosas, que havia xadrez na região, e havia inclusive uma coisa que era xadrez por correspondência, que é uma coisa que hoje em dia parece anacrónica, em que se enviava um postal para jogadores de outros locais com uma jogada, e ele respondia com um postal a fazer outra jogada, e aquilo corria durante muito tempo. Mas eu até tinha alguma ajuda do meu irmão, que foi mais, que sempre foi mais xadrezista do que eu. E depois o Luís, pronto, disse que cresceu ali em Rio Maior, na altura de seguir para o ensino superior, o desporto foi a única opção Eh, ou ainda vacilou? Não, pronto, eu fui sempre um razoável, um bom aluno, e eu até o 11º ano, 12º, andei quase sempre a pensar em seguir a engenharia química, mas depois eu tive esse gosto da parte do desporto, e depois decidi vir para aqui. Nós estamos no Jamor, tenho a Cruz Quebrada, e vim para aqui, para o então Instituto Superior de Educação Física, o ISEF, agora depois Faculdade de Motricidade Humana, e portanto vim seguir aqui, que era um bocadinho mais a minha paixão por esta área, o meu gosto correspondendo.
Pronto, à minha prática, devo só dizer uma coisa. Eu, em jovem, também fazia, mesmo durante a escola, e algumas. Eu fui da Associação de Estudantes da escola, enquanto jovem organizava em Rio Maior, organizava uma série de coisas. Eu, sei lá, eu organizei a volta a Rio Maior em bicicleta com os meus amigos, organizávamos campeonatos permanentemente, organizávamos os Jogos Olímpicos entre nós, e eu sempre fui um bocadinho organizador dessas áreas. Portanto, efetivamente, esta é a área, um bocadinho da minha paixão, e acabei por fazer formação nesta área. Sim, Sim, ali depois do eu diria que ali década de 80, 90, sim, estava o espírito de iniciativa, eu acho que existia muito sim, sim, mais do que sim, agora para sim, se sim, fazer coisas, sim, sim, sim. quer localmente, quer mesmo Exato. nacionalmente, iniciativas São como essa que teve, sim, são se calhar momentos, são agora, e eu, porque agora só agora fazer há outras ofertas, já sim, mas, não eu dessa geração de Rio Maior, eu fui o primeiro dos meus amigos a vir aqui para o ISEF na altura, mas a seguir vieram uma série de outros colegas meus. Portanto, esse viver do desporto localmente implicou que vários dos meus colegas viessem. Eu tenho vários colegas de educação física que são de Rio Maior e que vieram para aqui nessa altura. e quando esteve a estudar aqui no ISEF em Lisboa, manteve-se ligado à atividade desportiva, concretamente ao handball, Sim, aí já nessa altura? sim, depois em Rio Maior, como disse, eu fiz praticamente tudo, mas o que eu fiz durante mais tempo foi handball, e quando vim para aqui para o ISEF, continuei a jogar handball. Joguei aqui, Naquilo. por influência de um professor meu, desenvolvemos um projeto na Amadora, no bairro de Janeiro, que é um bairro da Amadora que era dedicado ao handball. Pronto, e depois, simultaneamente, também por influência do Pedro Faz, que é meu colaborador e era professor aqui da faculdade, fizemos um projeto de dinamizador desta atividade, e pronto, fui jogando. Também é um contexto engraçado de competição, aqui com clubes de altura, de Caramão, o Boa Hora, o Oriental, que era duro, era um desporto um bocadinho duro. Tive um bocado até para contar uma outra história sobre esta matéria, mas depois, simultaneamente, comecei a dar treinos também de formação no bairro de Janeiro, e também depois na Associação de Handball de Lisboa, onde vencemos aqui, por exemplo, havia um torneio de seleções que era o Sport Book, que era jogado aqui no Centro Olímpico do Jamor, que até a Seleção de Lisboa na altura ganhou, e eu nessa altura estava a desenvolver trabalho nessa área, mas pronto, depois, O Sport Buffet era de várias eu creio modalidades, que era era de quase tipo várias. umas mini Olimpíadas, Sim, umas coisas assim. sim. No caso do handball, juntava as seleções, creio que de iniciados do país, por associações distritais, e havia essa competição que era desenrolada aqui no Centro Olímpico de Jamor, e que na altura, a Associação de Lisboa até venceu, comigo e com outros treinadores. Depois, já ali na década de 90, há um chamamento novamente de Rio Maior, que sai de Sim, Lisboa, abandona o handball aqui em Lisboa, sim, nesse projeto que tinha no bairro de Janeiro, na Amadora, sim. e vai para Rio Maior, para a Câmara de Rio Maior. É Certo. também com o Luís à frente da direção de desporto da Câmara de Rio Maior que se dá os primeiros passos para o crescimento de Rio Maior ligado ao desporto. Pronto, as coisas não, eu sou um elemento, penso, portanto, eu fiz a formação aqui no ISEF, fiz estágio na secundária de Benfica, depois estive no Dom Pedro V, e entretanto fiz a tropa. Pronto, e depois coincidiu em Rio Maior haver essa aposta no desenvolvimento desportivo, com então o Presidente da Câmara, na sequência também do títulos que a Susana Peitor conseguiu na marcha atlética, na construção de um pavilhão poliesportivo, que ainda é o que existe, de grande qualidade, onde decorria também um projeto da seleção de cadetes de basquetebol, que integrava a Tisha Penicheira, a Mary Andrade. Portanto, já havia essa aposta declarada Um nessa área. parênteses só para contextualizar, Tisha Penicheiro, que foi a primeira portuguesa a jogar na WNBA, NBA, a primeira jogadora da Figueira da Foz, sim. e que foi nomeada já para o Hall of Fame da Da, NBA, não da entrou o ano passado, WNBA, sim. da NBA, da WNBA já WNBA. está, agora para o da NBA o ano passado não entrou, pode ser que entre este ano, e a Mary Andrade, que há semana e meia esteve no All-Star Game como treinadora Sim, adjunta ok, de uma muito das bem. seleções. Pronto, portanto, essa seleção havia essa necessidade, mas eu quero dizer isto, curiosamente, uma nota, o pai foi presidente de Câmara de Rio Maior, e o sucessor do outro presidente de Câmara até é de outro partido, e foi ele que me convidou para eu ser diretor de departamento nessa altura. Com 25 anos eu fui diretor de departamento da Câmara de Desporto da Câmara Municipal de Rio Maior, e exerci depois funções até 95, depois também no departamento de Educação, Cultura e Desporto. Mas isso coincideu com a aposta então, na construção de infraestruturas desportivas, e na projeção do nome de Rio Maior nesta área. Portanto, e foi um momento nessa década, após estes feitos que eu referi, da Associação da Feitora, da Ciência de Basquete e de outros, em que se fez uma grande aposta de construção das piscinas, do estádio, ah,
e da criação de uma série de eventos projetados no nome do Rio Maior. Na altura havia o Rui, RTP de handball, que se fez várias vezes, o apuramento para o campeonato de muitos júniores também de handball, onde eu também, obviamente, tive alguma intervenção, a criação do Grande Prémio de Marcha, as finais do polo aquático. Portanto, houve o início dessa projeção, que depois, naturalmente, seguiu com a construção do centro de estágios, com a Escola Superior de Desporto do Rio Maior, de uma aposta que foi estratégica, de um município que é pequeno, mas teve uma aposta estratégica no desporto, e eu tive o gosto e o privilégio de, com 25 aos 30 anos, poder participar nessa iniciativa na minha idade, sim. Depois dessa altura, dessa fase importante também da sua vida, regressa novamente ao ensino, também tinha feito a especialidade no ensino, Formação educacional, sim. na parte pedagógica, e aí vem para a escola onde está uma série de anos a lecionar. Em 2016, é quando é convidado para integrar um programa, o AR, Claro, penso que não me enganei, que é Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na escola. na escola. Luís, explique só, porque eu acho que é um projeto, é fundamental Uhum. para os jovens que queiram continuar a estudar e praticar desporto de alta competição, mas que às vezes se calhar passam um bocadinho ao lado de quem não está assim tão por dentro que é o desporto em Portugal. Certo. Portanto, em termos históricos, é isso. Depois, em 95, eu regressei ao ensino. Na altura, depois, caso eu tenho casado em Lisboa e morar em Lisboa, mas trabalhar em Rio Maior. Portanto, fiquei na escola secundária de Rio Maior, fui desenvolvendo a minha atividade na escola e também na escola profissional. Também desenvolvi também alguma atividade em termos da área do fitness, dos ginásios, investi nessa área. Também depois, infelizmente, depois nem correu tão bem no início dos anos 2000, mas segui a minha atividade. Depois aqui, relativamente ao desporto e ao alto rendimento, nós em Portugal somos fortes em termos de legislação e desde a década de 90, que, aliás, a lei de bases do desporto da primeira saiu na década de 90 com uma série de objetivos. Mas depois a regulamentação demora algum tempo e o levar à prática depois, para além das medidas formais, as medidas estruturais, ainda mais tempo demora. Pronto, mas há aqui dois ou três dados. Em 2009 há uma legislação, que é o Decreto-Lei 272, que regulamenta o apoio aos atletas com estatuto de alto rendimento. Pois em 2013 há uma legislação também, que é a Decreto-Lei 45, que regulamenta o apoio aos alunos, atletas que frequentam as seleções, participam nas seleções nacionais de uma forma regular. Pronto, e eu já nessa altura já existia o Centro de Alto Rendimento de Natação em Rio Maior, e eu já desde 2013 dei algum apoio a esses atletas, porque isso já existia na legislação, essa previsão, mas o problema é que as escolas têm isso previsto, mas depois não tinham meios para poder apoiar os atletas. Efetivamente, em 2016, fruto da experiência do professor Vítor Pardal, que é o mentor deste programa e ainda hoje é o coordenador, e muito bem, o coordenador nacional do programa UAR, ah, portanto, ele desde 2019, em Monte de Moro Velho, também associado a um centro de alto rendimento, com o Moro Velho, da categoria da canoagem, nós também funcionava lá o triatlo, nas águas abertas, e ele desenvolveu pro bono, e enquanto com a escola, com base nesta legislação que eu referi, ele foi desenvolvendo esse trabalho numa estrutura que se chamava o GAR, Gabinete de Apoio ao Rendimento, neste caso na escola, e foi desenvolvendo este trabalho de conciliação dos atletas que estavam em Monte de Moro, juntamente a vertente esportiva e a vertente académica, portanto, compreensão das ausências, gestão de horários, dando apoio psicopedagógico. E foi pelo exemplo, o mérito deste programa e do professor Vitor Coelho, acho que é preciso dizer, é porque, pelo exemplo, ele conseguiu dar mostra de que era possível fazer trabalho nesta área. E em 2016, o Estado toma a iniciativa de criar então o projeto piloto da ZUA, das Unidades de Apoio ao Aprendimento na Escola, que integrou quatro escolas na base. Uma delas onde nós estamos aqui na Cruz Dourada, associada aqui ao Centro de Alto Rendimento de Jamor, aqui a Escola Amélia Henrique Clássico em Linda a Velha, que foi uma das escolas. Naturalmente a Escola de Monte Moro Velho, do professor Vitor Nadal também. A Escola de Rio Maior, porque Maior já tinha tradição na área do desporto, nesta prática. E nós já tínhamos tido a seleção de basquete, já tínhamos tido também um projeto no handball, mais à frente, nesta conciliação, e uma quarta escola, que foi a Escola Fontes Pereira de Melo no Porto, que é mesmo ao Pá, estádio mas eu do preciso Bessa, dessa foram máquina as aí para quatro bater aí escolas que minutos integraram o para projeto beber piloto cerveja. da ZOAR, Então, que era a e eu partir pergunto, e ao lado da portanto, máquina são de quatro leite, escolas, cerca de Bárbara? 50, 60 alunos. Esse projeto piloto era para ter durado 4 anos. Ao final de 3, Aí tem cessou, mais espaço. porque foi assumido como um programa nacional. Epá, Pronto, então já deixou olha, de ser passa projeto para aí. piloto e é um programa regulamentado pela Portaria 275, 2019, que instituiu a ZOAR, e desde então, de 2016 a 2019, tiveram um crescimento inicial particular, mas desde sempre tem crescido. Portanto, nós começámos em 2016 com 4 escolas e 50, 60 alunos. Hoje em dia temos 27 escolas de rede
em todo o país. Acompanhamos neste momento 1613, ainda não estive a ver os dados, 1613 alunos em todo o país. Um programa que tenta conciliar, então, no ensino básico, secundário, até o 12º ano, tenta conciliar a Então, atividade ok. desportiva de um percurso de aprendimento com a Não, atividade foi o rapaz do académica, bar que é e eu, epá, obrigatória. Sim, e há pois, pouco estava a pensar que falávamos antes seria de igual começarmos a àquele que tem gravar, aqui, que os isso não é de resultados que têm gradear, conseguido neste não faz projeto sentido. são extremamente animadores e acima daquilo que são as médias nacionais. É sinal de que se calhar as coisas estão realmente a Certo. funcionar bem. Bom, os resultados do programa são muito bons, são acima da média dos alunos regulares em todas as escolas e no contexto nacional. Portanto, nós, efetivamente, o programa tem todo sucesso. E tem todo sucesso num contexto que é extremamente difícil. Portanto, como sabem, os alunos na escolaridade obrigatória, e particularmente na secundária, onde temos a maior parte dos alunos, têm cargas horárias semanais na escola de cerca de 25 horas e treinam também, obviamente, quem está no percurso de desenvolvimento treina 20, 25, pode treinar 30 horas. Portanto, estamos a falar, e de mais competições, estamos a falar de jovens que no contexto semanal podem ter um horário de trabalho na casa das 50, 60 horas. E objetivamente isto é demasiado, tem que ser ajustado, portanto é difícil, a nossa palavra é mesmo conciliação. Mas neste contexto, o que é facto é que os resultados têm sido positivos ao longo dos anos. Recentemente, nós, o ano passado, encerrámos o ano, taxa de sucesso dos alunos da SOAR, o ano passado encerrámos com cerca de 1.400 alunos, mas tiveram uma taxa de sucesso na casa de 96,7%, uma porcentagem entre relações positivas e negativas. Tivemos 81,5% de alunos que não tiveram uma única negativa. Aqui são resultados que nos motivam para continuar pronto, e o programa tem sido reconhecido em termos nacionais, inclusivamente em termos internacionais. Não é fácil, há situações mais complicadas, sim, mas no global eu acho que podemos afirmar sem dúvida que é um programa inovador em termos internacionais, é feito por isso, e tem tido sucesso e tem o seu caminho, e está a crescer, nomeadamente também agora para o ensino superior, não é uma área que esteja, mas se tem afirmado e acho que vai continuar a afirmar. E existe algum projeto só para esta parte idêntico para o ensino superior ou já não? Não, a ideia tem sido, é tutela, portanto, o programa é regulado neste momento pelo Ministério da Educação, neste momento pelo Ministério da Cultura, Juventude e do Desporto, e há essa aposta que já existe há uma série de anos e está a decorrer também nesta fase um projeto piloto para o ensino superior, também coordenado pelo professor Vítor Pardal, e a ideia de futuro será haver uma estrutura única, mas que o projeto RESOAR, que é da escolaridade obrigatória, se estenda para o ensino superior. Sim. Agora é a altura também de falarmos, como é habitual, de quem apoia o Era Uma Vez no Paddle. Falo, como já devem saber, quem segue este podcast, da PLC Corretores, a sua corretora de seguros. A PLC Corretores tem mais de 25 anos de experiência, tem escritórios em Lisboa, Coimbra e Gondomar, e é o local certo para encontrar uma resposta ajustada às suas necessidades. Para mais informações, pode consultar www.plccorretores.pt e terá todas as informações e alguém disponível para tirar todas as suas dúvidas. Voltando à conversa com o Luís Deus, há um aspecto que o Luís referiu logo no início. Luís Deus é pai de Miguel e Nuno Deus, os melhores jogadores portugueses da atualidade, campeões nacionais já por duas vezes, campeões nacionais em 2025 e 2023, de M1, também já tinha sido campeões nacionais de M2. Luís, como é que o Miguel e o Nuno sempre foram atletas? Lembro-me há uns dias o Miguel, inclusive, partilhou uma imagem quando praticava ginástica, influência da mãe, diria eu. Depois ambos passaram pelo ténis, O futebol ainda, pelo não? futebol, sim, pelo Sporting, não é? O Sim, clube sim, do coração, e que cumpriu o sonho de representar o sim. Sporting agora, enquanto jogadores de pádel. Como é que foi feito este acompanhamento do Miguel e do Nuno pelos vários desportos que praticaram, até chegar depois ao pádel, depois falando da questão do profissionalismo. Já pôs em prática em casa o plano, o ar, ainda antes de eu lhes pedir? Pois, nós já falámos alguma coisa em off, e sim, eu no trabalho que eu hoje em dia faço na Usuário beneficio daquilo que vivi também com eles, enquanto pai, e acompanhando a carreira desportiva deles e escolar também,
Da mesma maneira que eu também acho que vou ganhando alguma experiência no programa para também poder, eventualmente, dar alguns conselhos ah, para eles próprios, na conciliação da. Infelizmente, não estou a aconselhar que eles são atletas profissionais, mas há uma dimensão aqui das carreiras duais que tem a ver com pós-carreira, e esse sim é uma coisa que eu acho que eles também já estão a prever e vamos falando sobre isso. Ser pai de dois atletas, eles nasceram num contexto desportivo. Portanto, eu sempre que sou da área, a minha mulher também é da área, foi a minha curso de curso, aliás, conhecemos aqui nos Erros. A minha mulher foi atleta, foi sempre atleta de alto rendimento na área da ginástica, na altura era ginástica desportiva, é ginástica artística ou ginástica de aparelhos, para as pessoas menos familiarizadas. Um, Fui sempre treinadora, depois de ser atleta, foi treinadora de atletas de alto rendimento. Portanto, os meus filhos nasceram num contexto de alto rendimento e particularmente da parte da minha mulher, a irmã, o meu cunhado, sempre, a minha cunhada, é a Teresa Barata, foi uma das referências nacionais do basquete, antes de ser punichante. Sim. Foi sempre essa referência. O meu cunhado foi jogador do Sporting, a geração de Lisboa, do Henrique, o contexto familiar dos meus filhos sempre foi o desporto e eles gostam imenso disso, portanto nós sempre nos acompanhamos. Efetivamente começaram na ginástica, pela influência da minha mulher. O Miguel tinha muito talento para a ginástica, isso é inegável, porque tinha imensa força e imensa flexibilidade, e aquele aparece nessa imagem é prova disso. Pronto, mas depois seguiu e eu assumi um dia que não era tudo gostava. O Nuno também tinha imenso jeito na altura para o futebol e veio uma captação e foi imediatamente selecionado. Depois o Miguel também conseguiu entrar no Sporting, mas outras as coisas depois evoluíram e não tiveram o desenvolvimento eventualmente que se esperava, mas simultaneamente começaram a praticar também ténis na altura no CIF, uma vez por semana, e depois rapidamente melhoraram e foram portanto, depois fizeram um percurso sobretudo no ténis. Connosco, é evidente que eles sempre nos acompanharam em tudo, quer dizer, eh, se calhar a maior parte da formação que eles escolaridade foi na praia, porque na praia é de Dá manhã para à tudo, noite a então. fazer coisas, quer dizer, desde skimming, a bodyboard, a vôlei, a raquetes, e raquetes, fizemos muitas raquetes de praia. Só para dizer, eu tenho ideia, e essa ideia, ao fazer centros na Nazaré, ao fim da noite, eu a centrar para outra à baliza, e permanentemente a centrar, mas tendo as raquetes, jogámos imensas raquetes de praia, e eles, com eles miúdos, nós tínhamos um recorde que era de dar 500 toques, com eles muito pequenos. E 500 toques demora imenso tempo. Eu disse, pá, já, me limitei a 500 e acabou. Portanto, sempre houve essa coisa, esse gosto pela prática, pelo reforço, por superar desafios. E pronto, portanto, fizemos sempre esse acompanhamento. Apesar disso, e eles terem muito jeito para várias modalidades, Sim, como já disse aquilo, a parte académica também nunca foi não, descurada. não. Ambos fizeram o seu percurso académico e concluíram cada um o seu curso. Portanto, eles fizeram parte académica com sucesso, sempre até o 12º ano, depois houve situações diferentes. Eles entraram os dois em engenharia informática, o Miguel não concluiu depois, porque entretanto surgiu o pádel e as coisas, hoje em dia também os caminhos vão-se fazendo de Sim, acordo com as alternativas. Ninguém esperava que eles viessem, eu próprio, nem eles provavelmente, que o futuro deles viesse a ser o pádel, e neste momento eu tenho poucas dúvidas que é o presente deles e será o será futuro, o e futuro. será o futuro deles. O Como é, sim depois mudou ainda para gestão, ainda concluiu, mas neste momento também eles fizeram um percurso regular, com sucesso, e as opções foram tomando da vida, e agora tenho poucas dúvidas que o futuro deles será será pádel. pelo quadro. Como é que familiarmente viram a mudança de passagem do ténis para o pádel e depois, quando um dia provavelmente chegaram a casa e disseram que é isto que nós temos? Como é que isso é Ah, vivido em contexto familiar? É claro, ah, aqui foi uma evolução, sim. diria. Mas eu recordo-me, e eles já falaram nisso, quando jogavam M2, eles já sabiam onde é que queriam chegar. Sim, acho que sim. Pode ser um bocadinho de sonho, mas a verdade é Sim, que havia um plano. pronto, eles tiveram percursos no ténis, durante o maior, mais aqui também no centro de treinamento depois do Jamor. O Miguel parou primeiro, começou a dar treinos também de ténis. Também se deve dizer que nessa coisa das carreiras desportivas, creio que pode saber que o Nuno também se fartou um bocadinho do ténis e cessou a atividade, e os atletas às vezes fazem isso, até fazem um luto das próprias modalidades. E o Miguel fez essa transição para treinador, e o Nuno houve uma altura que nem esteve envolvido nisso. O Miguel começou primeiro no pádel, depois fez a transição do ténis para o pádel, e o Nuno fez posteriormente.
Sim, efetivamente, depois quando começaram a jogar, pronto, eles perceberam que eventualmente tinham potencial como dupla para poder progredir. Não sabiam até que nível, nem eles nem nós. E aliás, isto, hoje em dia eu penso que as coisas, houve momentos, e já falaremos disso já mais à frente, que as coisas encaixaram, mas isto não foi tudo rosa. Sim, sim. Eu lembro a partir de 2023, antes, há 21, 22, até no APT, mas depois em 23, com a conquista de campeonato nacional e uma série de torneios, Sim, o Chip. tem uma maior notoriedade, mas quer dizer, mas no início da carreira deles as coisas não foram todas fáceis, e eu lembro-me de torneios em que eu e a minha mulher era impossível, eles não se entendiam. Portanto, as coisas foram construídas, está bem? As Sim, coisas não, não isso acontecem, não acontece de as um dia para o coisas, outro. Aqui estamos a dar uns saltos por questão de as tempo, coisas não mas acontecem assim, mas portanto, portanto, não houve aqui um momento de uma decisão, as coisas vão acontecendo, e depois, com bons resultados, perceberam que se calhar tinham que deixar de dar treinos, tinham que se dedicar mais, a aposta pode parecer arriscada, mas felizmente o pádel também é um desporto em grande crescimento, todos sabemos isso, e felizmente movimenta ah, também alguns recursos, pronto, eles sendo neste momento de alguma maneira uma referência no masculino, nós também sim, existe sim, é muito sim, maior e a referência Ana até Catarina. e a Catarina no feminino. Mas eles, pronto, eles conseguiram criar o seu caminho, o seu espaço e caminhar para o profissionalismo. Portanto, as coisas não houve um momento em que Sim, as mas coisas. 2023 foi o Sim, eu ano acho. em que acho que se calhar onde eles terão percebido que poderia ser Sim, eu feito. penso que é o ano em que as coisas encaixaram. Que é Sim, uma palavra-chave que nós usamos aqui no usuário, é esta coisa do equilíbrio, está tudo bem alinhado, bem equilibrado, bem ajustado, e eu penso que esse é o ano em que isso se percebe, e desde aí felizmente, tem crescido regularmente. alguma vez eles neste processo ponderaram sair de Portugal para continuar a crescer? Ou isso, ou isso não foi tema? Eu acho que já nos fizeram essas perguntas e eu creio que isso nunca foi tema para eles. Aliás, nunca. No ténis teve convites para ir para os Estados Unidos jogar ténis e também não quis. E se essa ligação familiar. E eles agora também já não estão no início da carreira, ainda espero que tenham uns bons anos ainda para poder continuar, mas também já não são absolutamente Sim, jovens que estão a entrar, já têm os seus círculo de amigos, os seus companheiros, já têm a sim, sua vida, e eu acho que essa questão neste momento não se põe. Portanto, a ideia é ter a base cá, poder ir pontualmente aprender, treinar noutros contextos, mas essa questão, objetivamente, creio que nunca foi quintal. não sei se pode aqui partilhar ou não, mas acredito que após uma derrota, quando ambos chegam a casa, como é que se vive esse porque nas vitórias é sempre mais fácil. 2 irmãos que passam tanto tempo juntos, eles só se podem dar bem, porque senão não conseguiam, mas deve haver ali momentos, se calhar, de maior tensão. Eles já não Mas regressam sempre de casa, mas pois, sim, mas mas vocês nós mantêm uma convivemos, relação sim, muito mantemos forte. relação, mas acho que eles próprios já falaram nisso, eles são diferentes em relação, quer dizer, não posso estar aqui a pedir spoiler ou dar indicações que lhes possam prejudicar, mas que o Miguel tem imensa dificuldade logo a seguir aos torneios, é muito difícil de falar, Sim. mas depois, se calhar passado algum tempo, conseguimos Vai entrar outra vez em modo coisa. Sim. conseguimos abordar as questões e fazer esses balanços. Mas há uma coisa, é estas coisas que nós aprendemos em lidando com jovens no desporto. A coisa mais certa no desporto é perder. É Sim. perder, todos perdem. Portanto, eles têm que estar absolutamente cientes que vão perder. Portanto, e têm que encarar isso como uma fase do processo. Os jovens que nós temos na Zoar, ou em todo lado, ou no ténis, ou no pádel, quando há um quadro do Premier que tem qualifying, pré-qualifying, ou qualifying, quadro principal, quer dizer, só o Tapia e o Coelho é que vão ganhando mais. E todos os outros têm que estar muito frustrados. Não, nós temos que aprender que isso faz parte do processo. Sim. Temos que ver o que é que falharam e depois aí a minha mulher é mais direta e tens que treinar mais, tens que trabalhar mais, e tem que Pelo seguir, trabalho. e tem que seguir mais em frente. Mas isso é uma questão, isso, saber lidar com isso é crítico para o desenvolvimento dos atletas E que e das foi pessoas. sim, e que foi uma preocupação sempre vossa com eles e também tem agora com toda a certeza Claro, no claro, claro. projeto Poar. Com o Miguel e o Nuno a jogarem e a falarem de pádel em casa todos os dias, é normal que o Luís também tenha entrado em campo, que acho que começou ainda antes em Rio Maior, foi mais ou menos na mesma altura, mas agora é uma rotina que já faz parte do seu dia a Sim, dia. Como é que é o Luís, jogador de veteranos? gosto muito, quer dizer, mas comecei tarde, não Eu é? sei como é que já Sim, jogámos. já jogámos, comecei mais tarde, infelizmente já tive alguns problemas, já tive várias lesões e, no ombro, depois no passado algumas arritmias, já tive algumas paragens, mas gosto muito. Comecei em 2017 também em Rio Maior, criaram na altura, construíram dois campos exteriores e comecei a jogar à chuva.
em Rio Maior, como muita gente Nessa altura. jogou, e fui ganhando o gosto. Pronto, eu sou professor, gosto de ensinar e percebo também que nós, a melhor maneira de aprendermos é, não é? Normalmente é ouvir, é ver, é praticar, mas é sobretudo ensinar. Quando nós ensinamos, aprendemos mais. Portanto, eu, através do desporto escolar, acabei de fazer formação também e fui treinador, gosto de ensinar e ainda dei 2 anos de aulas em Rio Maior também. Pronto, e foi uma atividade que gostei bastante e foi também um modo de eu aprender e evoluir bastante no jogo. Hoje em dia jogo num circuito de veteranos, estou aqui em Lisboa com um grupo de amigos, dos velhos, e participo no torneio com todo o gosto e acho isso, um pádel trouxe novos grupos aqui em Lisboa, é uma atividade que eu gosto muito de praticar e que trouxe um conjunto de novas amizades e que eu valorizo E muito. E acho que permitiu isso é muito, continuar na né, prática e regular permite-me estar também no meio e ir disputando, e tendo alguns objetivos também nesta fase, que é importante. vai ser a Liga de Clubes de veteranos. Pronto, sim, os torneios todos. Portanto, tive agora o primeiro torneio, perdi na meia-final, 11-9 no Super Tie-Break. Portanto, Ora, no há coisa Gentleman, que é aquilo que eu disse. Nós temos que nos habituar é a perder, não é? Porque é o que acontece sempre. que é mais, é o que é mais É o que frequente. acontece à Nós maior parte. tentamos Portanto, eu, esquecer eu disso. cumpri com esse objetivo, mas já foi uma meia-final. Pronto. Estamos a aproximar-nos do final e como é normal no Era Uma Vez no Paddle termina sempre com uma história daquelas que vale a pena ser contada e é isso que eu desafio aqui o Luís, uma daquelas histórias que não sejam assim tão conhecidas. Eh, Uma ao das longo, muitas. ok, ao longo da minha vida de desportista, e, né, tenho essas histórias, mas mais engraçadas, só rapidamente em relação às modalidades que eu fiz, por exemplo, em Rio Maior, eu lembro na altura de jogar a handball e termos ido a um torneio com o pessoal mais velho, e também acho que era num ringue até exterior. Houve um jogo em que nós, acho que quando acabámos estávamos a ganhar. Passado um bocado, quando foram assinar o último jogo, acho que tínhamos empatado e quando viemos embora, acho que tínhamos perdido. Portanto, isso é uma coisa que as pessoas aprendem. Lembro de uma história curiosa também no handball, quando eu jogava no bairro de Janeiro, aqui com uns clubes pesados, e eu tinha na altura tipo, poucos anos, mas também com handballistas da velha guarda, assim, mais rudes. Pá, eu tenho uma imagem que eu, eu entreguei a bola a um adversário, toma a bola, não deixava cair a bola, toma a bola, não deixava cair a bola. Aí eu tive a presença de espírito para lhe puxar a camisola, puxei a bola debaixo da t-shirt, e ele era até fortezinho, para não dizer gordo, ficou com a bola e quis-me agredir, já me queria agredir, e nesse momento o árbitro viu gordo com uma bola na barriga e a querer me agredir, e deu-lhe cartão vermelho, ele foi expulso. Pronto, Pois, mas não foi com o intuito de não, mas provocar. histórias dessas tenho no triatlo, de chegar, às vezes chegava atrasado, mas cheguei com os amigos chegámos, se calhar, a algumas provas de triatlo que eu também fiz com 24 horas de antecedência, mas não é hoje. Ou no regresso, também com filas do Algarve para Lisboa, e colegas que iam para Rio Maior, eu já vinha para Lisboa, e depois ali na zona de Vila Franca eu vir de bicicleta já para poder chegar à hora da casa. Portanto, as histórias já existem imensas, mas queria contar, e o contexto de eu estar aqui, eu sei que é também um bocado o caso do Miguel e do Nuno, nestas coisas do alto rendimento, dos percursos, do que eu disse até em relação aos atletas, porque eu acho que é fundamental é a questão do equilíbrio, do encaixe, dos projetos e do foco no processo. A propósito nas tertúlias, nos jogos que fazíamos na altura também no OPA, nós jogávamos à quinta-feira, e o Francisco Batista, que é quem tem aqui o circuito de Gentlemen, organizámos sempre umas tertúlias em que eu próprio me fui apresentar o dia a zoar, foram outros atletas a apresentar o seu percurso, foram gestores de clubes a falar do pádel, vários. Um dia também foi o Miguel Mundo, em 2023, antes da antes do Campeonato Nacional, no ano em que eles, em termos nacionais, estavam a ganhar os torneios todos, e também em termos dos FIP, também isso estava a acontecer, e as pessoas fizeram muitas perguntas: o que é que vocês acham? Vocês estão a ter tanto sucesso? Onde é que vocês sonham ir? E eu digo isto, pronto, por vezes nós nem, há momentos em que nós percebemos: há aqui qualquer coisa que está diferente, e foi precisamente na resposta a essas perguntas. Eu estava sentado ao lado deles e estavam os outros colegas, todos veteranos, a fazer essas perguntas, muito ansiosos para dizer que iam chegar ao fim do mundo e ganhar tudo, e responderam que pronto, isto a questão não é o sonho, porque nós temos um objetivo, temos um projeto e temos etapas bem definidas e estamos concentrados no processo. E eu lembro de estar com todos os outros veteranos, colegas, e de perguntar para eles, e disse: realmente há aqui qualquer coisa de diferente. E pronto, para mim, eu tenho esse momento como diferenciador,
porque depois acho que as coisas corresponderam a essa frase, a atitude nos jogos, no processo, não se importarem quem era o adversário, não se importarem falharem uma bola que se calhar podia dar 2000 € porque era a próxima uma ronda, nada disso interessar, estarem focado no processo e isso tudo encaixou e eu acho que esse é o segredo na área que eu estou ali para eles, que é as coisas estarem todas alinhadas. E no alto rendimento tem que estar alinhado os atletas, os treinadores, os pais, o contexto familiar, as namoradas, tudo isso. Se há uma coisa que não está bem, o alto rendimento não funciona. E esse momento para mim foi diferenciador. Também foi numa conversa com eles, foi um Partilha. conjunto de amigos, numa partilha com outros colegas do pádel e eu, como pai, mas como estava lá com o momento da tortura, me apercebi que havia ali qualquer coisa de diferente e que eu acho que efetivamente correspondeu, era real e que respondeu à atitude que eles têm e que têm tido e que eu espero que possam continuar a ter no futuro. Isso enche-nos aos pais de orgulho. Não só aos pais, mas a todos aqueles que amam o pádel e que seguem esta modalidade, tem no Miguel e no Nuno uma referência. Muito obrigado. Luís, agradecer uma vez mais esta conversa, a sua participação aqui no Era Uma Vez no Pádel, mais uma boa e grande conversa. Esperamos que seja do agrado de todos aqueles que têm acompanhado este podcast. Já sabem, pode nos seguir nas redes sociais, seguir também no YouTube, subscrever e ativar as notificações e todas as segundas-feiras de 2 em 2 semanas, já sabe que encontra aqui todas as histórias que merecem ser contadas.